A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, bióloga, terapeuta. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. Mas antes eu quero parabenizar, porque dia 15 de fevereiro foi o dia do dermatologista. Então, o dermatologista para a nossa região, principalmente o Amazonas, ele tem um desafio grande, porque várias são as doenças. E a gente pensa assim que é uma doença pequenininha de pele, não, gente, tem até câncer. Então, a gente tem falado nisso frequentemente, mas é bom que todo mundo entenda que às vezes a gente deixa passar um simples sinal que está coçando há muito tempo. Ai, que coceirinha legal, mas a gente deixa passar. Aí vai passando, aí daqui a pouco, quando faz algum exame, já está com um melanoma, uma outra coisa, né? Mais grave. E hoje a gente trouxe aqui, sabe quem? A doutora Eliana Marques. Eu vou pedir que ela se apresente para a gente começar a nossa entrevista de hoje. Tudo bem, doutora Eliana? Tudo bom, Ednilza. Estou muito feliz de participar do programa e eu sou médica, dermatologista, sou formada pela Fundação Alfredo da Mata, fiz universidade na Universidade do Estado do Amazonas, sou uma caboquinha da terra, com a minha formação quase toda aqui, e faço pós-graduação às vezes no Rio e em outros estados, né, que a gente vai procurar conhecimento e volta para a cidade. Olha que legal, gente. Então ela sendo prata da casa, sendo da terra, né? Então ela deve saber tudo de doenças de pele do Amazonas, porque aqui, gente, não tem uma só, né? Deve ter inúmeras, né? Então, assim, eu vou começar te perguntando como é que as doenças de pele, elas começam no indivíduo? Tem um fator, um fator genético, um fator de ambiente, um fator de alimentação? Como elas podem começar, doutora Eliana? Então, nós temos inúmeras doenças na dermatologia. Quando eu penso na região amazônica, é até uma ousadia minha dizer que sei tudo, mas a gente sempre vai atrás de informações. Depende muito da doença. Nós temos algumas doenças infecciosas que existe um fator, um agente causador infeccioso. Existem algumas doenças inflamatórias que podem estar correlacionadas, sim, com fatores genéticos e fatores ambientais. Uma doença muito conhecida pelo nosso público é a psoríase, que ela está muito mais prevalente em climas um pouco mais amenos, porque o sol acaba melhorando um pouco a psoríase. Então, em tese, aqui no nosso estado, nós temos uma menor quantidade de psoríase. Então, assim, depende muito da doença. E as doenças cancerígenas, que pode ter sim um fator causador. Por exemplo, existe a formação de câncer em algumas cicatrizes, até de queimadura ou de lesões muito crônicas, ou existem o aparecimento de cânceres que são sim correlacionados mais com a genética. Então, vai depender muito da patologia cutânea que o paciente apresenta. Sim. Me diz uma coisa, nesse tempo que você passou ali na Alfredo da Mata, Alfredo da Mata, não foi? Sim, a sua formação, né? Alfredo da Mata, que é referência em dermatologia aqui no Amazonas. O que foi que você viu? Quais foram as doenças que mais marcaram, assim, nos teus estudos? Tá. O Alfredo da Mata, ele, para quem já foi no hospital, percebeu que existem várias faixas no chão, tá? E essas faixas indicam para como é que eu posso dizer, um grupo, né, de doenças. Na dermatologia a gente costuma agrupar algumas doenças em alguns grupos. Até faz alguns mnemônicos para a gente lembrar, porque são doenças que se manifestam muito parecidamente. Nós temos que investigar para identificar exatamente qual doença. Então, se você chegar lá, tem a faixa vermelha, que são das doenças tropicais, tipicamente infecciosas. E assim, as que mais se destacam, né, na faixa vermelha é a hanseníase, tá? E a leishmaniose tegumentar americana. Apesar de que nos últimos tempos nós temos tido também
um surto de esporotricose, tá? Que não era uma doença tipicamente da região, mas agora nós estamos tendo vários casos, tá? Que é a doença que dá no gato e que acaba, não é que dá no gato, mas o gato se infecta e acaba transmitindo para seres humanos. Nós temos a faixa branca, que originalmente era a faixa de cirurgia, que podia ser tanto cirurgia de neoplasias malignas quanto neoplasias benignas, que a gente tem presente também. E eu tenho ali a faixa verde, que é a que a gente chama de dermatologia geral, que são todas as doenças que não estão encaixadas nesses dois grupos, né? Nós temos também uma área específica para a recapacitação dessas pessoas sequeladas de hanseníase, são pessoas que acabam perdendo alguns membros e tudo mais, e a gente tem uma área específica para isso. Temos o oftalmologista, que acaba cuidando da visão desses pacientes, ortopedista, que acaba cuidando também da questão da mobilidade desses pacientes. Então, graças a Deus, é um hospital muito completo, né? E eu tenho visto, assim, uma expansão muito grande cada vez mais do hospital. Olha, muito bom essa dica, essa informação, porque quando eu entro no Alfredo da Mata, eu vejo realmente uma faixa branca, vermelha, azul, aí eu ficar perdido. A gente fica meio perdido assim quando a gente entra, mas depois tem plaquinhas também que vai direcionando legal pra gente. Aí eu vou te perguntar, eu tenho sempre uma curiosidade de como é que a gente chega no Alfredo da Mata? Porque às vezes não é direto, né? Então, como é essa triagem e quais são todos os serviços oferecidos lá? Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem, além dos serviços que você falou aí, que tem a oftalmologia, né? Tem a parte que cuida, tem laboratório, deve ter pesquisa também. Como é que a gente chega lá? Me diz a etapa. Então, Ednilza, recentemente o Alfredo da Mata mudou o corpo diretor clínico, né? Então, algumas coisas ainda estão em modificação, tá? Tradicionalmente, quando eu estava lá no período da residência, o que acontecia? Os pacientes eram referenciados via sistema, né? Via SISREG. E existia, sim, uma triagem que são distribuídas uma quantidade de fichas diárias, né? Não recordo agora se são ainda diárias ou se tem algum dia específico, para que esses pacientes possam ser triados e avaliados, né? Porque o que acontece? Existem algumas doenças que a gente precisa ter um pouquinho mais de prioridade. Então, esses pacientes acabavam sendo triados e entravam dentro do Alfredo da Mata para seguir a sua investigação clínica. E existem algumas doenças também que um clínico geral, um médico generalista, pode sim tratar. E aí esses pacientes eram novamente referenciados aos seus postos de saúde ou unidades básicas, tá? Hoje, isso tem passado um pouquinho tem mudado um pouco. Foi até uma observação que eu fiz que há 2, 3 anos atrás, quando nós chegávamos no Alfredo da Mata, existia um grande balcão ali na frente que fazia um certo barramento ali de alguns pacientes. E hoje eu fui lá pela manhã prestigiar alguns colegas que estão formando hoje e eu não notei mais o balcão, como se fosse uma grande porta aberta para os pacientes que virão. E isso é muito satisfatório, né? Então existe uma nova direção agora, inclusive amigos muito próximos, amigos que são muito acolhedores, retornaram ao Alfredo da Mata como dermatologistas para atender e fazer realmente isso por paixão, sabe? Atender paciente por paixão. Estavam todos lá reunidos como se fosse uma grande festa. A gente comemora quando o paciente procura a gente. Então, acho que isso tem mudado bastante. As portas do Alfredo da Mata tendem a ficar cada vez mais abertas para esses pacientes, principalmente os pacientes do interior que chegam, não sabem se vão se consultar ou não. É muito difícil essa logística, né? Eu acredito que essa porta vai ficar mais aberta. Com certeza. Paciente que vem do interior, por exemplo, só vem com um dinheirinho contado, não tem transporte, às vezes não tem aquela acolhida de família, como vai ficar internado, como é que faz, né? Então, é muito difícil. Mas me diz uma coisa, quais são os médicos que eu posso encontrar lá a partir do clínico geral? Então, nós temos vários dermatologistas, né? E dermatologistas super gabaritados, são pessoas que falam... Imagino. Assim, olha, é isso, são pessoas super experientes, pessoas que têm mestrado, doutorado, enfim, são
excelentes dermatologistas, e o que eu sempre falo, são dermatologistas que formaram as últimas levas de dermatologistas também que a gente tem aqui no Amazonas. Nós temos ortopedista, temos oftalmologista, temos ginecologista, psicólogo, temos uma gama de profissionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem super gabaritados, alguns com subespecialidades em rancinias e, enfim, várias pessoas assim que dão ali o sangue mesmo, né? Nós temos a parte de cima, nós temos a parte laboratorial, que é um laboratório que tem se modernizado cada vez mais. Nós temos dermatopatologistas super competentes. Outro dia eu estava conversando com uma paciente, a paciente falou, eu fui no doutor fulano de tal. Eu falei, é engraçado como as pessoas não sabem, mas aquele doutor fulano de tal que está que é o doutor Schettini, tá? Ele, se você abrir os livros de dermatologia no Brasil, é o nome dele que está lá. Referência, então, assim, né? São as referências não só aqui no Amazonas, mas para o Brasil todo. Olha que bacana, gente, a gente saber que a gente tem aqui profissionais competentes mesmo ali dentro da Alfredo da Mata, né? Que são referências em livros, em biografias, né? Então, a biografia desses, vou dizer, pesquisadores, né? Deve ser, assim, bem vasta. Aí eu quero te perguntar mais o seguinte, quais são os tipos de tratamento que a gente faz, que vocês fazem, desde o simples até o mais complexo, dentro do Alfredo da Mata? Depende muito da patologia, né? Geralmente, os pacientes que demandam um tratamento mais simples são pacientes, dependendo da patologia, claro, são pacientes que conseguem ser referenciados a uma unidade básica de saúde, porque, em tese, todo profissional médico deveria saber o básico, né, da dermatologia geral. Então, os pacientes, às vezes, que estão num estado controlado, que estão bem, que precisam de um tratamento mais simplificado, eles conseguem ser referenciados para abrir uma nova vaga para pacientes mais graves ou com casos mais complexos, né? Conseguimos fazer tanto tratamentos tópicos, né, que são tratamentos muito eficientes na dermatologia, quanto o tratamento oral e até medicações de alto custo, como os imunobiológicos para psoríase e para outras doenças, e até mesmo tratamentos cirúrgicos extremamente complexos. Então, a gente tem uma gama de tratamento muito grande. E toda essa medicação tem no Alfredo da Mata, desde o mais simples até o mais complexo, que é o imunobiológico. Exato. Quando nós não conseguimos diretamente, né, no Alfredo da Mata, existe um convênio, né, com esses hospitais, com a Secretaria de Saúde, para a dispensação dessas medicações. Olha que interessante, gente. Eu tô assim, cada vez mais assim que eu entro, eu também trabalho numa fundação, só que não é lá na Dermato, né? Mas cada vez que eu vejo o trabalho das fundações, eu fico extremamente assim tocada, sensível com esses trabalhos, porque cada vez a gente avança mais e eu não vejo o pessoal regredir. Eu sei que tem muita demanda, mas o pessoal ele se esforça para fazer o melhor, porque é o melhor. Só que a gente, por exemplo, com essa entrevista aqui, eu peço que vocês aí compartilhem com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, porque às vezes a gente tem um sinalzinho e a gente não dá muita atenção, não é verdade, Adriana? Um sinalzinho, uma mancha, e a gente fica aquilo por anos e não trata, e lá é uma coisa que não tem mais jeito. Mas, e falando não tem mais jeito, vamos falar um pouquinho desse não tem mais jeito, que é o melanoma. Então, os cânceres, graças a Deus, em Manaus, Amazonas, o maior, e no mundo todo, né? O câncer mais prevalente é o carcinoma basocelular, que é um câncer de pele, mas que ele existe um tempo que dá pra gente operar, dá pra gente abordar, e a maioria dos pacientes são curados de forma cirúrgica, não precisam fazer outros procedimentos, a maioria das vezes. E nós temos o melanoma do outro lado, que é um câncer que, mesmo quando pequeno, aparentemente pequeno, ele pode ser sim invasivo. Por isso é tão importante a gente pegar
pequenas manchas que você não tinha essa mancha, está crescendo, ou essa mancha está modificando, consultar um dermatologista e ver se existe sim a chance dessa mancha ser um melanoma. Porque mesmo ele pequeno, ele pode estar sendo pequeno no tamanho que você está vendo, mas ele pode estar sendo grande na profundidade da pele. Uma vez que ele invade determinadas camadas da pele, a chance dele ter se espalhado para outras áreas do corpo é muito grande. Então, assim, hoje, cada vez mais a gente tem modernizado o tratamento do melanoma, né? Hoje nós temos opções terapêuticas, assim, muito mais vastas. Mas a melhor opção terapêutica é a prevenção e o diagnóstico precoce. Ainda esses dois. Olha aí, gente, quer dizer que se você tem uma mancha, alguma coisa que apareceu na pele, um sinal que não sai, ou às vezes sangra, às vezes você coça, às vezes pode ser pequenininho, só aqui aparentemente, né, na extensão, mas na profundidade, como a doutora está explicando, já pode invadir tecidos e até levar células para outros órgãos. Então, é importante que a gente tenha essa visão, esse cuidado. Vocês, às vezes, que trabalham no sol, o pessoal que trabalha no sol, Eliana, me diz aí, o que eles têm que fazer? Então, a gente tem, Ednilson, uma cultura anterior de que o sol é sempre uma coisa boa, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. A maior parte dos estudos, quando são feitos, eles falam assim: olha, o sol até as 10 horas da manhã é bom, das 10 até as 16 não é muito bom, e depois você pega o sol depois das 16. Ok. Esse estudo foi feito aonde? Não foi em Manaus. Porque às 7, 8 horas da manhã, como que tá o sol, gente? Gente, passada, hein? Passada. Então, assim, a gente tem que ser crítico nisso. Não é que o sol é, né, maléfico. Não é isso. É que o sol da nossa região é realmente bem alto. Então, eu preciso de uma proteção solar, né? Eu preciso de uma proteção extra, às vezes uma blusa de manga, às vezes um chapelão. Quem sofre muito com isso é a nossa população do interior, que tem muito menos acesso à educação, não tem acesso ao protetor solar, porque o protetor solar não é dado no SUS. Isso talvez seja um grande erro. E eu acho que deveria dar. Exato, eu também acho. A prevenção, eu acho assim, olha lá, os nossos políticos, nossos médicos, vamos lá fazer um projeto de lei para isso, gente. Para ter protetor solar. Exatamente, né? Porque assim, eu acho. Existem algumas profissões que realmente são profissões de risco. Por exemplo, o agricultor é uma profissão de risco para câncer de pele, porque ele está sempre se expondo ali a uma alta incidência solar. Naqueles horários, ele não vai ficar só plantando até as 6 horas da manhã e esperar de 6 até as 4 da tarde para plantar de novo. Com certeza. Então, assim, eu acho que essas políticas, falar de proteção solar, falar de tudo isso e viabilizar para esses pacientes terem esses produtos, porque muitos pacientes não têm dinheiro para ter esse produto. É verdade, é caro, gente. É um produto caro. gente, é muito caro. Então, assim, precisa se investir nisso, sabe? É muito mais barato a gente investir em prevenção do que tratamento. Com muito certeza. mais barato. Então, assim, temos uma alta incidência de câncer, temos uma população que não tem acesso à informação. Então, nós temos cânceres aqui chegando num estado muito avançado, muito. Pessoas muito grandes, que mesmo que a gente faça a cirurgia, a gente vai deixar uma deformidade no paciente. Então, isso é muito sério no nosso Amazonas, tá? Muito sério mesmo. Muito sério. Eu acho que não vai longe. Você falou em agricultores, né? Tipo região rural, interior, mas aqueles garis. Exato. Que trabalham assim de sol a sol. Gente, te vê. Primeiro que é uma roupa super quente que eles têm que usar, né? Mas muitas vezes a gente não vê eles em proteção, com chapéu. E protetor solar, coitado, eles não devem usar, com certeza. Mas olha, eu acho assim bastante esclarecedor isso, porque isso abre a nossa mente, abre o nosso conhecimento. Isso para vocês, para nós, para mim, para todos, para a Suelen que está ali, para o Paulo, isso tudo é conhecimento. E falar na Suelen e no Paulo, que eles estão quietinhos ali. Vocês têm perguntas aí? Temos. Eu vou perguntar aqui da doutora. Nós que moramos em Manaus, que é um clima mais equatorial, né?
Com certeza, tá, gente? Isso é algo até que eu costumo falar bastante com os meus pacientes que têm alguma lesão causada por sol. Eu pergunto, nossa, você pegou muito sol? Não peguei. Aí eu, não, pegou. Pegou porque essa lesão é de sol. Mas o que acontece? A gente acha que pegar sol é ir lá pra laje da casa da gente e ficar torrando no sol, não é verdade? Tem uma pergunta para te fazer de laje. Então, quando a gente imagina pegar sol, a gente imagina isso. Mas a gente não imagina que a gente entra, por exemplo, no nosso carro e ao dirigir, a nossa mão fica totalmente exposta ao sol. A radiação, né? Então, solar. com o tempo, você vai começar a ter as lesões de sol, que inicialmente podem ser totalmente benignas, né? Mas com a exposição ali exagerada, sem o uso do protetor solar, pode sim predispor uma lesão. Outro comportamento que meus pacientes, eu assim, falo dos meus pacientes porque é alguém que está ali no meu dia a dia, mas eu acredito que muitas pessoas, parentes e tudo mais, os pacientes, eles começam a passar o protetor solar, eles passam no rosto. Eles esquecem da região cervical, esquecem do colo e esquecem das orelhas. Então, eu tenho câncer de orelha. Eu tenho câncer em outras regiões, né? Então, assim, é super importante lembrar de todas as áreas. A nossa pele é uma só, ela é extensa, então a gente precisa proteger. Olha aí, gente, mas eu tenho uma pergunta que eu vejo constantemente no meu Instagram. O bronzeamento artificial, bronzeamento de lajes. E hoje é uma moda, o pessoal vai lá com aquelas marquinhas, a mulherada vai pegar sol e faz tanto solar como artificial. Qual existe perigo nisso aí? Dá esse recado pro pessoal, Eliana. Então, Ednilza, as câmeras de bronzeamento artificial estão proibidas no Brasil há muito tempo, né? Mas olha aí, existem, gente. Enfim, hoje a gente sabe que a fiscalização é pequena e existem algumas clínicas que, infelizmente, de modo ilegal fazem isso. Eu tá? vejo um monte de anúncio. Exato. Em relação ao bronzeamento de fita na laje, né? Gente, a conta vai chegar. E a conta é cara. Envelhecimento cutâneo, lesões pré-malignas, lesões do sol, manchas, aumento de melasma, essa conta vai chegar. O ruim é que essa conta, às vezes, ela chega de uma vez e ela é cara demais. E aí, assim, não é infrequente a gente receber paciente no consultório com queixas de manchinha, envelhecimento cutâneo, que não é condizente com a idade dele. Eu não estou falando do envelhecimento intrínseco, que esse todos nós vamos envelhecer. Eu estou falando daquela paciente que a pele dela está muito desgastada do sol e ela ali tem um envelhecimento muito maior do que deveria, entendeu? E essa conta, quando chega, o paciente se desespera, porque ele esqueceu o tanto de sol que ele pegou. Você pode ver que é muito comum em pessoas jovens, né? Mulheres jovens gostam de ficar com aquela marquinha, mas daqui a 10, 15, 20 anos, como que essa conta vai chegar? Eu acho que é isso que tem que ser pesado. Uma alternativa, e eu sempre dou essa alternativa para as minhas pacientes, é o uso daqueles pigmentantes cutâneos, que você não precisa ficar no sol, né? Tem vários produtos hoje na internet que você consegue passar e dar um efeito de bronzeado sem você se expor ao sol. Essa é uma alternativa se você gosta de ficar dessa cor. Olha, muito legal essa dica, viu, gente? Vai ficar a dica aí da... Então, assim, a gente está chegando ao final da entrevista. Achei assim... tem mais perguntas, Suelen? Doenças? Então, hoje nós temos... são muitas doenças. Amazonas... Hoje, assim, o que a gente tem inúmeras campanhas, algo que deixou muita sequela é a hanseníase, né? Que é um dos focos das campanhas que a gente teve ali em janeiro, focado para as pessoas entenderem que a hanseníase não sumiu, que ela ainda está aí e ela comete uma boa parte da população, né? Que precisa ser tratada para que quebre essa cadeia de transmissão. Nós temos a leishmaniose tegumentar americana, que é uma doença também que, se não tratada, pode levar a casos graves. Hoje nós temos esses casos de esporotricose que estão se difundindo cada vez mais de lesões em paciente. Então, assim, é uma gama muito grande de lesões infecciosas, micobacteriosas profundas,
é tão extenso que era um dia só para falar só disso, né? A gente teria que dia e mais alguma coisa, mais alguma coisa, exato. E abrir um compêndio e ficar... Mas essas são, assim, as doenças que a gente costuma estar vendo mais no nosso dia a dia, né? Ela falou da esporotricose, que ela é transmitida pelo gato, né? Hoje eu vejo, assim, muita gente, assim, com gatinho, dorme com gatinho, beija o gatinho. É por aí? Tadinho, eu fico com pena dos gatinhos, né? Eu sou mãe de pet, então, assim, eu tenho... Mas, assim, o que a gente precisa ter, acho que no Amazonas, a gente precisa ter uma política de zoonoses mais importante, né? A gente precisa que esses animais que fiquem na rua sejam tratados de maneira adequada, que as pessoas tenham um tratamento adequado. Se os seus animais, os gatinhos, aparecerem com feridas, eles têm que ser levados ao veterinário, eles têm que, se precisarem ser sacrificados, eles precisam ter um destino certo, precisam ser incinerados. Então, essas políticas de cuidados que vai fazer a gente melhorar isso. Não é a questão de, não pode mais gato, não pode mais abraçar gato. Não é isso. Eu sou uma mãe de pet, adoro abraçar animal, nossa, Deus o livre. Mas, assim, precisa dessa política e dessa conscientização da população. Precisa do cuidado com o animal, exato, né? Do cuidado com o animal. Do cuidado com o animal, não deixar o animal solto, ficar indo pra lá e pra cá, isso é super importante. E no aparecimento de alguma lesão, a gente tem tratamento. Só precisa procurar o médico, né? Precisa procurar. O problema é que a nossa população tem uma cultura de se autotratar por muito tempo. É verdade. É uma pomadinha, é isso, é aquilo, é aquilo. E aí, quando chega, já tá assim num nível que fica mais difícil da gente, né, abordar e tratar. É verdade. Bom, existe algum assunto, algum recado que você queira deixar para o nosso público aí? Porque eu acho que ainda faltou alguma coisa aí, mas eu vou deixar para você falar. Então, eu vou deixar o meu recado pessoal para você, que nós, dermatologistas, nós cuidamos sim da parte estética e beleza, mas nós cuidamos de muito mais do que isso. Nós cuidamos das doenças que estão no seu fio de cabelo até a sua unha do pé. Então, assim, nós somos muito mais do que só essa parte da beleza, muito bem, né? E cuidamos de inúmeras doenças. Então, se você tem algum problema em uma dessas áreas, está com dúvida, quer uma opinião de um profissional, quer um diagnóstico correto, procura a gente. Não precisa ficar com medo, a gente está aqui para te atender da melhor forma possível. É isso. Olha lá, a Adriana deixou o recado dela. O Adriana. Só quero chamar ela de Adriana, gente. Eliana Marques, meu pai. Que é isso? Perdão, doutora. Não, tudo bem, perdão. Imagina, acontece, doutora, até nome bonito. Eu queria que a senhora deixasse como é que o público pode te encontrar. O teu endereço no Instagram, o teu endereço onde você pode encontrar, do teu consultório. Fala aí pra gente. Então, meu endereço no Instagram é doutora_Eliana com y.marques, um pouquinho difícil, mas vai aparecer para vocês. Eu atendo hoje em 2 clínicas, né? Uma no Soberane e outra no Milênio. Também atendo planos de saúde como Unimed, Hospital Adventista. E aí sou professora dos alunos de graduação de medicina da Newton Lins. E ainda sou preceptora do pessoal da Liga. Como eu arrumo tempo para isso, eu não sei, mas arrumo. Eu imagino, o pessoal da saúde é assim, eles sempre... É porque a gente gosta muito de se doar e de ensinar, de estar envolvido. Aí a gente acaba pegando 1, 2, 3 movimentos, mas dá certo, no final dá certo. Então, gente, eu agradeço. Obrigada, doutora Eliana. Obrigada, gente. Foi assim, de suma importância todas essas informações. Obrigada aí a vocês que participaram. Compartilhem o vídeo, tá, gente? É super importante essas informações. Conhecimento pode salvar e curar vidas. Então, eu peço que vocês sigam o Portal do Holanda ali no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no site. Gente, é importante também que vocês não esqueçam @Ednilza Guedes Farma no Instagram. E gratidão, até o próximo Leia Bula. Bom carnaval, se cuidem. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.